Bom dia, pessoal. Obrigado, Gabriel, pela introdução. De nada. Bom, eu vou falar sobre problemas em aberto em teoria de grafos. Título que eu acho que talvez para quem não esteja tão acostumado com o mundo científico, problemas em aberto, eu estava até discutindo com o Gabriel, é uma estrutura meio estranha, né? Problemas em aberto. Mas é a tradução que a gente usa em português para open problems, que é o termo que a gente usa para perguntas de pesquisa que a gente ainda não tem uma resposta. Tá? Então, o objetivo aqui vai ser falar um pouco sobre isso. Tá? Então, lá no site da Escola de Verão, tem essa frase, né? Escola de Verão em Computação é voltada para alunos de graduação, mestrado e doutorado, tendo em vista a disseminação de conhecimento, de inovação e de pesquisa de ponta no âmbito da ciência da computação. Então, o objetivo aqui, eu vou me concentrar em duas coisas, falar um pouco de maneira geral sobre teoria de grafos. Eu imagino que alguns de vocês sejam mais familiarizados, outros menos, então a gente vai falar um pouquinho mais além do que o Gabriel já falou. E falar um pouquinho de pesquisa de ponta, tá? Pesquisa de ponta, em particular, vou falar de problemas que já foram considerados na literatura científica, tá? Que pesquisadores já tentaram investigar e a gente ou não tem respostas ou tem só respostas parciais. Uma coisa que eu preciso falar aqui é que essa seleção de problemas que eu fiz é baseado no meu gosto pessoal, problemas que eu acho mais interessantes, problemas que eu achei que desse para a gente discutir aqui rapidamente, tá? Nesse pouco tempo que a gente tem, porque existem problemas em aberto que são definitivamente muito profundos e só para a gente entender qual é a pergunta que a gente quer responder, a gente vai levar mais do que o tempo que a gente tem aqui. Tá? Então essa seleção foi, de certa forma, arbitrária, tá? Baseada em o que dava para a gente fazer e no tempo. Outro aspecto que eu queria falar aqui, não sei se todo mundo reparou, mas aqui, eu cortei um pedaço da frase, né? Disseminação de conhecimento, de inovação e de pesquisa de ponta. E aqui eu tirei a inovação. Por quê? Porque essa palestra é de um assunto mais teórico e a minha pesquisa ela tem esse interesse mais teórico, interesse da gente entender por que determinadas propriedades surgem quando a gente estuda grafos, por que determinados problemas são naturalmente mais fáceis ou mais difíceis que outros. E o foco nosso não é exatamente, beleza, então a partir do resultado de uma pesquisa nesse assunto, a gente sai no dia seguinte e resolve o problema do mundo real. Não, o nosso objetivo é muito mais o desenvolvimento de ferramentas, o desenvolvimento de conhecimento sobre o qual a gente pode apoiar a resolução de problemas. Então a gente desenvolve ferramentas que podem ser usadas por outros em determinadas aplicações. Tá? Então não estou falando de inovação e vou falar bem pouco de aplicação. Vou dar algumas aplicações motivadoras para alguns problemas, mas esse não é o foco, em geral, da pesquisa em teoria de grafos. Bom, então, teoria de grafos, acho que a essa altura, depois de ter assistido a palestra do Gabriel, todo mundo pelo menos já ouviu falar sobre o que é um grafo. Mas ela é uma área que surgiu no século XVIII com um matemático que eu acho que todo mundo também já deve ter ouvido falar, chamado Euler. Euler considerou o seguinte problema. Ele estava na cidade que na época se chamava Königsberg, e essa cidade ela era cortada por dois rios que se encontravam, e para o trânsito na cidade ser possível, tinham essas pontes em verde aqui. Bom, uma pergunta que Euler se fez em determinado momento era: será que eu consigo, começando de qualquer lado dessa ponte, tá? Ou seja, no lado norte, o lado sul, esse lado central, esse lado leste, eu consigo, começando em algum deles, cruzar todas as pontes exatamente uma vez e voltar para o meu ponto inicial? E assim surgiu o problema conhecido como caminho euleriano ou euleriano. Tá? É considerado o primeiro problema de teoria de grafos. E a partir desse problema, Euler começou a desenvolver determinadas abstrações que foram usadas. Então, a área na matemática tomou força mais para o final do século XIX só, tá? 1800 e muita coisa, principalmente com problemas de coloração, que a gente vai mencionar. E, principalmente na segunda metade do século passado, aí, com a computação, a teoria de grafos passou a ser usada quase que de forma onipresente. Então, o ponto de vista algorítmico começou também a crescer muito nessa área. Então, bom, o Gabriel já falou, mas eu vou repetir aqui
para quem estava dormindo. Um grafo é basicamente isso, bolinhas ligadas entre si, tá? Não importa muito se esse vértice numerado com 6 está aqui ou se eu puxar ele aqui para baixo, é o mesmo grafo. O que importa são quais são os elementos do meu gráfico, que normalmente a gente chama de vértices, e quais são as ligações entre eles, que normalmente a gente chama de arestas. Existem várias coisas que a gente pode considerar em grafos. Por exemplo, eu poderia me preocupar se um grafo tem direção na aresta ou não, tá? Então, grafos eles são usados para modelar diversas coisas em ciência da computação, tá? Por exemplo, lá nas cadeias de Markov que o Gabriel mencionou, a gente pode pensar aquilo ali como grafos. E às vezes a direção da conexão é importante. Às vezes a conexão não é assimétrica. Então, por exemplo, quem usa o Twitter sabe que você pode seguir um usuário, mas esse usuário não necessariamente segue você. Enquanto no Facebook, se você é amigo de alguém, esse alguém é seu amigo também. Tá? Então, a gente pode considerar isso. A gente pode também ter aplicações que faz sentido a gente considerar pesos. Então, isso aqui é um gráfico com peso nas arestas. Então, eu posso pensar que essas conexões são, por exemplo, tempo de duração de viagem entre 2 pontos. Tá? Então, a gente pode considerar várias variações de grafos, mas a princípio aqui a gente vai se focar na definição mais simples, que é conjunto de vértices e um conjunto de ligações entre esses vértices. Só uma figurinha bacana aqui. Esse gráfico é uma abstração de um grafo, porque não daria para representar ele completamente aqui. Os pontos mais claros são pontos onde tem muitos vértices. Tá? Os pontos mais escuros, por exemplo, essa parte bem escura aqui não tem nenhum vértice e, bom, tem as partes intermediárias e as arestas também estão iluminadas. Então isso daqui basicamente é uma foto do mundo em determinado momento, de acordo com usuários de Facebook. Tá? Então em algum momento alguém parou para ver o que estava acontecendo e tinha um monte de gente usando Facebook na costa leste americana, um monte de gente usando aqui na Europa, um pouco aqui. Aqui já devia ser mais de madrugada, tem menos gente usando. Então dá para fazer alguns estudos bacanas também, mais estatísticos, mas não é o nosso foco aqui. Bom, então, quem aqui já ouviu falar de grafo antes da palestra do Gabriel? Ou melhor, quem não ouviu? Então, para quem já ouviu falar, provavelmente vocês já ouviram falar de pelo menos um desses problemas aqui. Esses são alguns dos problemas mais famosos e clássicos de teoria de grafos. Tá? Então, o problema do caminho mínimo é aquele problema que você entra lá no Google Maps, aí você está aqui no FMG, aí você fala assim, vou lá no Shopping Del Rey comprar uma Havaiana porque meu chinelo arrebentou. Aí o Google Maps traça a menor rota para você chegar lá, certo? Então, o problema do caminho mínimo é isso. Dado um grafo, eu te dou 2 vértices, por exemplo, e eu quero saber qual é o menor caminho para ir desse vértice até esse vértice. Um outro problema também extremamente importante e com aplicações das mais diversas é o problema da árvore geradora mínima. Eu gosto de pensar ele como sendo... Imagina, todo mundo já deve ter visto algum circuito elétrico, aquelas plaquinhas verdes com os negócios metálicos passando. É bem comum que num circuito você precise conectar pontos que estão muito distantes uns dos outros. Tá? Mas não importa muito qual é o caminho que a minha trilha elétrica faz naquela placa. E, de maneira geral, quando você pensa do ponto de vista industrial, se eu estou produzindo muitas daquelas placas, eu quero economizar aquele metalzinho que está em cima da placa, certo? Então, o problema da árvore geradora mínima é o seguinte, eu te dou um conjunto de pontos, um conjunto de vértices, e eu quero conectar eles de forma que, entre cada par deles, tenha um caminho, mas eu quero que o comprimento total seja o menor possível. Faz sentido? Bom, essa é uma aplicação, tá? Existem diversas outras. E esses 2 primeiros problemas que eu mencionei são problemas que normalmente a gente vê em cursos de algoritmos em grafos, tá? Esses são problemas que a gente vê algoritmos para resolver. E tem outros 2 que são também famosos. Um é o do ciclo hamiltoniano. Então, assim como tem lá o problema do circuito euleriano, o ciclo euleriano, tem um outro cara chamado Hamilton que fez definiu o problema do circuito hamiltoniano, ou pelo menos ficou famoso por fazê-lo, talvez não tenha sido o primeiro. Tem uma teoria que diz que normalmente a segunda pessoa que descobre a coisa é que dá o nome para a coisa. Mas enfim, o caminho hamiltoniano é o seguinte problema. Imagina que eu tenho um grafo, tá? Você é, por exemplo,
vai fazer entregas. E aí você tem o grafo dos lugares onde você quer visitar na sua entrega. E você quer saber o seguinte, eu consigo visitar todos os meus pontos de entrega sem repetir nenhum? Eu consigo, de fato, passar por todos os lugares que eu tenho que passar sem passar 2 vezes no mesmo lugar? Porque passar 2 vezes no mesmo lugar dá a ideia de desperdício, né? Então, esse é um problema também clássico. E um outro problema que eu vou mencionar, esse eu vou falar mais do que os outros daqui a pouco, é o problema de coloração. Tá? O problema de coloração de vértices, que tem a ver com, dado um grafo, eu quero atribuir cores aos vértices, tá? Então, eu vou colorir um vértice de azul, um vértice vermelho, um vértice de azul, aí agora esse outro eu vou colorir de vermelho também. E eu tenho a seguinte restrição, 2 vértices adjacentes não podem ter a mesma cor. Tá? Então, todo mundo lá na aula de geografia lá do 4º ano deve ter ganhado um mapa em branco que você tinha que colorir os países ou os estados do Brasil, e aí você não podia usar a mesma cor em estados adjacentes, porque senão ficava difícil de ver onde acabava um e onde começava o outro. É isso, basicamente. Coisas vizinhas têm que ter cores diferentes. E o problema pergunta o seguinte, qual é o menor número de cores que eu preciso para colorir um grafo? Tá? Te dou um grafo e você me responde, eu consigo colorir com 3 cores. Esse aqui eu preciso de 4. Esse outro aqui eu preciso de 25. Muito bem. Eu vou falar sobre problemas em grafos, mas eu vou dar a gente vai olhar para ele de uma maneira específica, que é o ponto de vista computacional. E quando a gente pensa em problemas computacionais, a gente, quando vai formalizar qual é o problema que a gente quer resolver, a gente pode definir esse problema de várias maneiras diferentes, tá? Aqui tem algumas delas. Eu posso definir o problema como um problema de decisão. Então, o caminho hamiltoniano, que era aquele problema que eu queria passar em todos os vértices, eu posso definir como um problema de decisão, onde a resposta dele é sim ou não. Então, ou existe um ciclo hamiltoniano, ou não existe um ciclo hamiltoniano, tá? Então, o problema de decisão é um problema cuja resposta tem que ser sim ou não. Um problema de otimização tem a ver com... O Gabriel falou um pouco sobre alguns problemas de otimização, mas tem problema com sujeito às restrições do meu problema, qual é o maior valor que eu posso obter para alguma coisa. Por exemplo, o problema de coloração. Qual é o menor número de cores que eu preciso? Ou, problema de caminho mínimo. Dado 2 vértices, qual é o custo do menor caminho entre 2 vértices? Um outro tipo que está muito relacionado também é o problema de localização. Às vezes eu não quero saber qual é o custo do menor caminho. Às vezes eu quero saber o seguinte, qual é o menor caminho? Eu quero que você me diga, me liste quais são os vértices e arestas que compõem esse menor caminho. E um outro tipo também, que a gente vai mencionar rapidamente, é problemas de contagem. Então, por exemplo, te dou uma entrada e pergunto de quantas maneiras eu posso fazer alguma coisa. Por exemplo, caminho hamiltoniano. Quantos caminhos hamiltonianos esse grafo tem? Então, no problema de decisão, eu estava interessado em saber se existe um ou não. Agora eu quero saber quantos. Só saber que existe algum não é suficiente. Eu quero saber se são 5, 10 ou 18. Tá? Quando a gente vai desenvolver a teoria da computação de um aspecto mais formal, normalmente a gente se restringe, não se restringe, mas a gente se foca um pouco mais no primeiro tipo, que são os problemas de decisão. Tá? Por diversas razões. Uma delas é porque isso, no fundo, é tudo equivalente. No seguinte sentido, se eu consigo resolver um desses problemas em tempo polinomial, eu consigo alterar o problema e transformar ele num problema de decisão e resolver também em tempo polinomial. Vamos esquecer o tempo polinomial por enquanto, mas o que importa é o que a gente consegue resolver rápido e o que a gente não sabe resolver rápido. Tá? Isso é o que a gente está mais interessado. E vice-versa também. Se eu tenho um problema de decisão, eu sei resolver o problema de decisão rápido, eu consigo resolver o problema de otimização, por exemplo, rápido. Por exemplo, imagina que eu quero saber se eu consigo chegar no Shopping Del Rey, saindo daqui, em 10 minutos. Mas o meu problema ou melhor, eu quero saber qual é o menor tempo que eu levo para chegar lá. Mas isso seria um problema de otimização. Mas imagina que eu tenho uma caixa preta que só me responde perguntas de sim ou não. Então, como é que eu pergunto? O que eu posso perguntar para ele? Por exemplo, eu consigo chegar lá em menos de meia hora? Aí a caixa preta me responde sim. E aí, o que eu concluo? Que meia hora é o melhor que eu consigo chegar lá? Não, mas é no máximo 30 minutos. Então agora eu pergunto para 15, por exemplo. Então agora eu vou usar minha caixa preta de novo, vou mudar minha pergunta. A minha caixa preta só me diz sim ou não. Então eu vou perguntar para ela, eu consigo chegar lá no Shopping Del Rey em 15 minutos? Ela vai lá e me responde,
Não. Aí eu pergunto, sei lá, em 20. Então eu consigo, fazendo uma série de perguntas, tá? E em particular, uma quantidade pequena de perguntas, essa minha caixa preta, eu consigo resolver o problema de otimização. Então, de maneira geral, se a gente consegue resolver um problema de decisão rápido, a gente consegue resolver os outros problemas de outras naturezas também rápido. Muito bem. E quando a gente pensa em problemas que a gente consegue resolver rápido, problemas que a gente não consegue resolver rápido, no desenvolvimento da teoria, para tentar formalizar esse conceito do que é rápido e o que não é rápido, surgem duas classes de problemas, tá? Então eu digo que esse problema pode pertencer a esta classe ou ele não pertence a esta classe. E essas duas são bastante famosas. A gente não vai dar as definições mais formais delas aqui, mas a gente vai falar um pouco da intuição delas. Então essas classes são as classes que eu imagino que a maioria também já deve ter ouvido falar, que são a classe P e a classe NP. Tá? A classe P ela é talvez mais intuitiva, até o nome sugere, o P vem de polinomial. Tá? Então o que é a classe P? A classe P é a classe dos problemas de decisão, então a partir de agora a gente está preocupado em problemas de decisão, que eu consigo responder sim ou não, corretamente, 100% das vezes, e o algoritmo, o tempo total do algoritmo, é um polinômio do tamanho da entrada. Tá? Ou seja, se o meu grafo tem, sei lá, 1000 vértices, tem um polinômio, sei lá, 1000 ao quadrado, 1000 ao cubo, alguma coisa assim, que limita o tempo que o meu algoritmo vai levar para me dar a resposta correta. Certo? A classe NP, ela é um pouquinho mais sutil, a definição formal dela eu não vou mencionar aqui, mas a gente pode pensar ela de um jeito que é mais ou menos intuitivo, que é o seguinte. Imagina que, de novo, você tem um problema, de novo você quer resolver, de novo é um problema de decisão. Mas agora, você dá esse problema para mim, eu vou resolver, não vou te mostrar como, mas eu quero te convencer de que a resposta que eu estou te dando está certa. Tá? Então você me pergunta, é possível chegar no Shopping Del Rey em menos de 15 minutos? Eu respondo, sim. Só que agora eu tenho que te convencer de que essa minha resposta está certa. Como é que eu posso convencer alguém de que... Não vão pensar em tempo, porque tempo depende de trânsito. Vamos pensar em distância. Existe um caminho daqui para o Shopping Del Rey de comprimento menor do que 10 km? Eu te digo sim. Como é que eu conseguiria convencer vocês de que existe de fato esse caminho? Vou lá e mostro no mapa, né? Você pega essa rua aqui, depois essa rua aqui, depois essa rua aqui, depois essa rua aqui. Então eu te dou o caminho. E como é que vocês conferem se esse caminho está certo? Você vai lá e mede, soma os pedacinhos e vê se o total da distância é de fato menor do que 10 km. Faz sentido? Bom, a classe NP é a classe dos problemas em que você consegue conferir a minha resposta em tempo polinomial. Então, de novo, primeiro eu resolvia totalmente o problema. Você me dava o problema, eu te dava a resposta em tempo polinomial. Agora não. Agora eu não quero mais ser capaz de resolver totalmente o problema. Eu só quero ser capaz de, se alguém tentar me enganar, eu sou capaz de perceber que, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu sou capaz de conferir uma resposta. Tá? Imagino que todos vocês tenham visto uma demonstração matemática na vida de vocês. Por menor que seja, né? Uma coisa por pior. Pior pode ter vários sentidos. Mas assim, pode ser uma coisa super elementar de geometria ou de álgebra, alguma demonstração matemática muito simples que vocês já viram. A gente pode fazer uma analogia com demonstrações matemáticas e essas duas classes, que seria o seguinte. A classe P, ela quer ser capaz de, dado um teorema, eu quero escrever a prova todinha. A classe NP, ela só quer ser capaz do seguinte, você me dá o teorema e me dá a prova, eu só quero ser capaz de conferir. Essa prova realmente está certa. Beleza, então eu acredito nesse teorema. Certo? Então é uma analogia que eu acho interessante que a gente pode fazer com essas duas classes. Ficou claro a intuição dessas duas classes, a diferença entre elas? Agora observem o seguinte. Vamos pensar no problema do caminho mínimo. O problema de encontrar um caminho mínimo e de conferir se
ou melhor, se um certificado, se uma prova de que aquela resposta está certa, eu quero conferir aquilo em tempo polinomial. Tem essas duas coisas. Qual parece ser mais fácil? P ou NP? P ou NP? Quem acha que é P? Quem acha que é NP? Então está meio dividida. Então repara o seguinte, se eu consigo resolver o problema, eu vou chegar para o Gabriel e vou usar os poderes de NP dele e vou falar assim, ó, eu consigo chegar, vamos supor que eu sei resolver, tá? Mas eu quero testar o Gabriel. Então eu consigo chegar lá no Shopping Del Rey com um caminho com menos de 10 km? E o Gabriel fala, sim, e me dá um certificado. Tá? Ele mostra lá no mapa. Mas se eu sei resolver o problema, eu posso conferir a resposta dele, não preciso nem olhar para o certificado que ele me der. Eu não preciso nem olhar para o mapa que ele construiu. Eu pego o meu algoritmo, vou no meu computador, pego o meu mapa, calculo o caminho mínimo e vejo se a resposta que ele deu está certa ou errada. Certo? Então, se eu tenho o poder de resolver o problema, eu tenho o poder de conferir também. Certo? Bom, mas existem problemas que a gente não consegue resolver, mas consegue conferir. Então, bom, pode ser que eu seja burro, tá? Pensei e não consegui um algoritmo para resolver o problema, mas consegui conferir. Ou pode ser que, de fato, existam problemas que são mais fáceis de conferir do que de resolver. Faz sentido? Então, o que a gente sabe, essa coisa toda que eu estou falando, é para dizer o seguinte, esses problemas aqui parecem, não vou afirmar categoricamente, mais fáceis que esses, porque tem alguns problemas que estão aqui que eu não sei se estão aqui. Certo? E a pergunta que vocês devem ter ouvido falar, se P é igual a NP, é basicamente isso. É verdade que tudo que eu consigo verificar uma resposta em tempo polinomial, eu também consigo resolver em tempo polinomial? Se a resposta for sim, então isso é exatamente dizer que P é igual a NP. Se a resposta for não, então P é diferente de NP. E a gente não sabe a resposta disso. Pelo menos por enquanto. Muito bem. Então, essas classes são importantes, eu já tentei justificar o porquê. E alguns de vocês também já devem ter ouvido falar um tal de NP completo, né? Não, mas esse problema é NP completo, não tenta fazer nada não, porque não vai dar não. O que é o problema NP completo? O problema NP completo é o seguinte, é um problema que ele faz parte desse problema, mas de uma maneira formal, que a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, eu consigo mostrar o seguinte, se eu resolvo esse problema, eu resolvo todos os problemas que estão aqui dentro de NP. Tá? Mais especificamente, se eu resolvo esse problema em tempo polinomial, então eu resolvo todos os problemas da classe NP em tempo polinomial. Em outras palavras, um problema NP completo é um problema que, se eu resolvo ele em tempo polinomial, P igual a NP. Porque eu resolvo todos esses problemas aqui em tempo polinomial. Então, a intuição dos problemas NP completos é basicamente a seguinte, é como se eles fossem os problemas mais difíceis daqui de dentro. Tá? Então, os mais fáceis estão aqui, que eu consigo resolver em tempo polinomial. Aqui tem os problemas que eu consigo verificar, alguns deles eu consigo resolver em tempo polinomial, outros não. Mas tem aqueles que podem ser considerados os mais difíceis dessa classe aqui inteira. Esses são os problemas NP completos. Tá certo? E tem hora que eu falo resolver eficiente, tem hora que eu faço resolver em tempo polinomial. Por que eu uso esses dois termos? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Isso tem origem lá no iniciozinho da década de 70, na verdade até um pouco antes, essa teoria de P e NP foi desenvolvida no final da década de 60, início da década de 70, e o que as pessoas começaram a perceber é o seguinte, eu tenho um problema, tenho uma ideia para resolver, implementa, roda, resolveu, rapidinho. Aí agora tem uma ideia para resolver um outro problema, implementa, roda, demorou. Talvez hoje seja mais ou menos natural, porque vocês já ouviram falar um bocado disso, mas o que as pessoas perceberam é que quando você vai contar o número de passos que o algoritmo faz, os algoritmos que eram considerados rápidos, o número de passos deles eram polinomiais no tamanho da entrada.
Já os algoritmos considerados lentos, em geral, você não conseguia um polinômio que limitasse o número máximo de passos que aquele algoritmo estava dando. Tá? Então, a partir daí, polinomial e eficiente passou a ser sinônimo. Mas aí sempre tem aquela pergunta, né? Pô, mas n elevado a 1000, isso é um algoritmo eficiente? Tipo, se o meu n, sei lá, o tamanho, o número de versos do meu grafo for 5, 5 elevado a 1000 é mais do que o tempo que o universo vai levar. O universo vai colapsar, explodir de novo, novo Big Bang vai fazer... E a gente ainda não vai ter resolvido o problema. Mas o que acontece é que não existe nenhum problema natural que, de fato, tenha um polinômio tão grande. Em geral, os polinômios que aparecem na prática são sempre quadrático, cúbico. Quando você dá muito azar, sei lá, um n à quinta, alguma coisa assim. Tá? Aí, de vez em quando, alguém vai lá e, esse problema a gente não sabia resolver, ficou um tempão tentando resolver em tempo polinomial, aí alguém conseguiu resolver em tempo polinomial. Que tempo? N elevado a 40. 40 não vou nem implementar, porque eu sei que não vai dar tempo. Mas aí acontece um fenômeno interessante. Uma vez que descobrem que o problema é polinomial, outras pessoas começam a estudar e vão baixando. Então, depois do algoritmo N40, alguém pensa um pouquinho mais, pô, consegui um N elevado a 20, eu consegui um N elevado a 10, N elevado a 5. E, tipicamente, depois que esforço suficiente é colocado em cima do problema, se existe um algoritmo polinomial, esse polinômio acaba sendo um polinômio baixo. Tá? Então, a gente realmente associa problemas polinomiais, problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial, como problemas que podem ser resolvidos de forma eficiente. Tá? Muito bem. Bom, aqueles 4 problemas que a gente viu, pelo que a gente conhece hoje, a gente pode classificar eles assim. Caminho mínimo e árvore de geometria mínima, eles estão em P, ou seja, eu consigo resolvê-los em tempo polinomial, e claro, se eu consigo resolver em tempo polinomial, eu consigo verificar respostas em tempo polinomial. Tá? Já os 2 de baixo, ciclo hamiltoniano e coloração, eu consigo verificar em tempo polinomial, tá? Imagina que você pergunta para mim, eu consigo colorir esse gráfico com 5 cores? Eu falo, consegue. Bota essa cor nesse vértice, essa cor nesse vértice, essa cor nesse vértice, essa cor nesse vértice. É facinho você verificar se essa coloração é válida. É só você olhar para cada aresta, olha as 2 pontas. As cores são diferentes? São. Maravilha. Então você realmente me convenceu de que eu consigo colorir com esse número de cores. Tá? Ciclo hamiltoniano também. É facinho conferir resposta. Mas resolver, a gente não sabe. Tá? Mas, por outro lado, esses 2 problemas, eles são NP completos. Eles fazem parte da classe dos problemas NP completos. O que isso significa? Que eles são, de certa forma, os mais difíceis. Se eu resolvo um desses 2 em tempo polinomial, eu resolvo todos os problemas da classe NP em tempo polinomial também. Tá? Então, à luz desse aspecto de esses eu com certeza consigo resolver em tempo polinomial e esses parecem ser os mais, eles são de certa forma os mais difíceis da classe NP, você determinar se um problema é polinomial ou um problema NP completo é extremamente importante, porque isso é o que na prática define se eu consigo resolver o problema ou não, de forma exata, em tempo rápido. Então, se eu sei que o problema é NP completo, eu falo assim, bom, então eu vou desistir de abordagens exatas para resolver esse problema. Não tem esperança de resolver instâncias grandes num tempo razoável, certo? Então a classificação de problemas entre polinomial e NP completos, quando a gente consegue de fato classificar entre uma dessas 2 classes, ela dá muita informação para a gente sobre a dificuldade do problema. Tá? Em problemas em grafos, desde lá do início da teoria da NP completude, desde o 2º artigo lá da teoria da NP completude, vários problemas de grafos foram estudados desse ponto de vista. Vários problemas de grafos que a gente não sabia se a gente conseguiria resolver em tempo polinomial, incluindo esses 2 aqui. Um pesquisador chamado Karp, ele foi lá e provou que esses problemas são NP completos. Então, não é que a gente não tinha conseguido resolver porque a gente é incompetente. É porque a gente não conseguiu resolver porque eles são tão difíceis quanto esse monte de problemas que a gente também não sabe resolver. E se você tem um monte de problema que um monte de gente tentou e ninguém consegue resolver em tempo polinomial, deve ter algum motivo por trás, que a gente não entende completamente ainda. Tá? Mas aí agora a gente tirou aquela dúvida de eu não consigo resolver porque eu sou burro ou eu não consigo resolver porque o problema é inerentemente difícil. Certo? Bom, então, a gente está falando aqui de PNP, problemas em grafos, e eu falei que ia falar uns problemas em aberto, não falei nada de problema em aberto até agora, né?
Mas, de certa forma, a gente pode pensar o seguinte, todo problema que é NP completo, eu posso pensar que ele é um problema em aberto. Por quê? Porque eu não sei se eu sei resolver ele em tempo polinomial. Eu não sei. Se P for igual a NP, ele pode ser resolvido em tempo polinomial. Se P for diferente de NP, ele não pode ser resolvido em tempo polinomial. Simples assim. Então, são problemas em aberto, mas, por outro lado, são problemas em aberto, assim, desinteressantes para eu trabalhar, porque, né, já tem, sei lá, 40 e poucos anos de estudo em cima disso, um monte de gente já tentou. Será que eu não vou ficar batendo cabeça num negócio que é super difícil? Será que eu não deveria olhar para outros problemas? Então, assim, apesar desses problemas que são NP completo serem problemas em aberto interessantes, essa é literalmente uma pergunta de $1 milhão, porque se alguém provar que P é igual a NP ou provar que P é diferente de NP, tem uma instituição lá que vai te pagar $1 milhão, está lá registrado. Tá? E o irônico é o seguinte, essa instituição é uma instituição que chegou, juntou um comitê de pessoas e falou assim, vamos definir quais são os problemas mais importantes da matemática. E colocaram P versus NP como um dos problemas, porque ele é um problema tão fundamental que ele é um problema que não é só da computação, é um problema da matemática também. Tá? E se alguém conseguir resolver, alguém tiver uma ideia, me fala que a gente divide $1 milhão. Bom, outro aspecto que a gente pode pensar também é o seguinte, beleza, o problema é NP completo, mas e aí? Jogo fora o problema, ignoro? Tem várias coisas que você pode fazer, né? Você pode testar heurísticas, você pode testar algoritmos considerados algoritmos aproximativos, que não te dão solução exata, mas te dão pelo menos uma coisa que é próxima da melhor solução. Ou você pode restringir para casos particulares também. Então, por exemplo, quando eu quero resolver um problema num grafo, eu quero resolver o problema de coloração em grafo. Muitas vezes, o problema para o qual eu quero resolver, o grafo não é um grafo qualquer. O grafo ele tem propriedades especiais. Né? Quando eu quero resolver o problema de distância mínima num grafo daqui para o Shopping Del Rey, não é um grafo qualquer. Esse grafo, as ruas elas se comportam de determinada maneira, não é uma coisa completamente caótica. A gente não tem 45 viadutos um em cima do outro que embola tudo. Então, muitas vezes a gente consegue explorar as propriedades típicas das instâncias que a gente tem que resolver para resolver problemas de forma mais eficiente. Então, essa é uma outra linha que é extremamente abordada na pesquisa em teoria de grafos. A gente tenta o resultado mais geral, o resultado mais geral se mostra difícil do ponto de vista formal, o problema é NP completo. Então, vamos tentar entender quais são as coisas que tornam um problema difíceis. Ou seja, quais são aquelas que eu consigo resolver em tempo polinomial? Quais são aquelas que, mesmo com estruturas adicionais, mesmo com propriedades adicionais, eles continuam difíceis? Tá? Isso é uma coisa que é feita frequentemente. Bom, então vamos falar de coloração. Então, o problema de coloração, eu tenho aqui dois grafos que estão coloridos, que a gente chama propriamente. Tá? Uma coloração própria é uma coloração que satisfaz aquela regra nossa de se esse vértice é vizinho desse, então as cores são diferentes. Tá? Problema de coloração, de maneira geral, eu quero colorir com o menor número de cores e ele tem diversas aplicações, além de colorir mapas de geografia. Tá? Um deles é o seguinte, imagina que você tem que... Vamos dar um exemplo próximo da gente aqui. Eu quero alocar salas de aula para disciplinas de graduação. Tá? Bom, se duas disciplinas têm aula no mesmo horário, algum dia da semana, elas não podem estar na mesma sala, certo? Não ia ficar um pouco caótico. Então a gente faz o seguinte, vamos pegar um grafo, que é o grafo de todas as disciplinas que a gente tem aqui no departamento, e se duas disciplinas são conflitantes, a gente bota uma aresta entre elas. Então arestas agora modelam conflitos e vértices modelam disciplinas, conflitos de horário. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu quero minimizar o número de salas que eu vou precisar, certo? Então o que eu faço? Eu coloro o meu grafo, vou colorir meu grafo aqui, e cada cor, eu sei o seguinte, se esse vértice tem a mesma cor que esse, significa que não tem nenhuma aresta entre eles, porque essa é a propriedade que eu estou pedindo da coloração, certo? Mas se eles têm a mesma cor, e se não tem aresta, significa que não tem conflito. Então essas quatro disciplinas, essa vermelha, essa vermelha, essa vermelha, essa vermelha, podem ser alocadas na mesma sala. Faz sentido? E aí, o menor número de salas que eu preciso para alocar essas disciplinas é exatamente o menor número de cores que eu preciso para colorir esse grafo.
tá? Bom, existem diversas outras, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou falar sobre alguns problemas de coloração. Um aspecto interessante de coloração é, nessa direção que eu falei de a gente tentar olhar casos particulares, às vezes tem alguns grafos particulares que parecem mais difíceis de colorir que outros, por causa da estrutura deles. E aí uma pergunta que as pessoas começaram a fazer já na década de 60, se eu não me engano, o que acontece se eu proíbo determinadas coisas dentro do grafo? Então não pode ter esse grafo esquisito ali dentro. Esse grafo esquisito é muito difícil de colorir. Vamos supor que não tem lá. Será que agora ficou mais fácil de colorir? E o que acontece dependendo do que você proíbe, o problema fica fácil ou difícil. Por exemplo, se eu proibir uma aresta, né? Tem um grafo que tem 2 vértices e uma aresta. Eu falo, isso aqui não pode aparecer dentro do seu grafo. Então eu estou dizendo para você o seguinte, seu grafo não pode ter aresta nenhuma. Aí é fácil colorir, né? Coloca a mesma cor em todo mundo, não tem aresta, não tem conflito. Mas aí é trivial. Por outro lado, tem outras coisas que se você proíbe, o problema continua difícil. Dá para provar que o problema é NP completo, mesmo que ele não tenha isso, isso, isso e aquilo. Tá? Então, uma linha de pesquisa nessa área acabou sendo, ok, então vamos ver o que eu posso proibir, quais são as subestruturas ali, os pedacinhos de gráfico que eu proíbo, que se eu proibir aquilo, o problema fica fácil. Ou, mesmo proibindo aquilo, o problema fica difícil. E aí, bom, como a gente gosta de comer pelas beiradas, a gente começa pelos grafos menores, né? Vamos testar todos os de 2 vértices, de 3 vértices, de 4 vértices. E, em particular, para os de 4 vértices, hoje, o único caso em que a gente não conhece são os grafos que não tem isso daqui. O que é isso? C4 é um ciclo com 4 vértices. Então, é um grafo que tem 4 vértices, o primeiro está ligado no segundo, o segundo no terceiro, o terceiro no quarto e o quarto no primeiro. Então, proíbe isso. Será que fica fácil? Não, não fica. Tá bom, então eu vou proibir mais alguma coisa. Vou proibir 4K1. O que é o K1? O KN é a notação que a gente usa para o grafo completo com N vértices. O K1 é um grafo completo com um vértice só. Tá? Então é só um vértice sozinho. Então 4K1 é um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui, nenhuma aresta entre esses 4. Então eu estou proibindo que isso apareça no meu grafo. Tá? Então isso não podem ter 4 vértices no meu grafo que não são adjacentes entre si. Proíbe isso de acontecer também. Então eu estou proibindo, além do ciclo de 4 vértices, isso. Ficou fácil agora? Agora eu não sei. Não sei se é difícil, não sei se é fácil. Tá? Então esse é um problema em aberto que a gente não sabe resolver. A gente não sabe... Bom, a gente definitivamente não sabe resolver em tempo polinomial, mas além disso a gente nem sabe se ele é NP completo. Porque se ele fosse NP completo, eu não ia saber resolver em tempo polinomial, mas eu ia pensar assim, bom, pelo menos eu sei que ele é muito difícil e tem um motivo para não saber resolver. Esse aqui eu nem sei se tem esse motivo para eu não conseguir, ou se tem um algoritmo polinomial e eu não sei qual que é, não consigo achar. Faz sentido? Muito bem. Ainda falando sobre coloração, existem casos em que a gente não sabe resolver o problema, mas a gente ainda quer pegar o máximo de informação que a gente pode, tá? Então, por exemplo, no problema de coloração, eu posso não saber quantas cores, mas será que eu consigo dizer assim, eu sei que eu vou precisar de pelo menos 10. Ou eu sei que 25 cores são suficientes para colorir esse grafo. Esse tipo de informação, às vezes, já é bastante valiosa para a gente. Às vezes, por exemplo, para alocar salas, não necessariamente eu preciso saber qual é o menor número de salas, mas se eu sei que eu preciso de um número de salas que é menor do que o número de salas que eu tenho disponível, beleza, estou tranquilo, vou conseguir alocar todas as disciplinas em salas, certo? Bom, para coloração, tem alguns limites mais ou menos triviais, que é o seguinte, uma clique é um conjunto de vértices de tal forma que todos os vértices são vizinhos entre si. Se eu tenho uma clique de tamanho 5 no meu grafo, eu sei que eu preciso de pelo menos 5 cores. Porque os 5 são vizinhos entre si, então se eu der uma cor para um, eu não posso dar aquela cor para nenhum dos outros 4. Aí se eu dei uma segunda cor para o segundo, eu não posso dar a mesma cor para nenhum dos 3 que estão faltando. Tá? Então um limite inferior, que normalmente o pessoal usa essa letra grega, o ômega, como para denotar o tamanho da maior clique, um limite inferior para o número de cores necessárias é a maior clique. Tá? Não vou entrar muito em detalhe, mas dá para ver também, é relativamente fácil mostrar que se eu pego o maior grau de um grafo, ou seja, qual é o vértice que tem mais vizinhos, quantos vizinhos esse vértice tem,
esse número de cores é suficiente para colorir. Tá? Dá para mostrar isso também. Só que um está empurrando por baixo, eu preciso de pelo menos esse número de cores, o outro está vendo por cima, eu preciso no máximo esse número de cores. E no meio do caminho? A gente pode estar bem mal no meio do caminho, porque esses valores podem ser bem distantes um do outro. Tá? Mas aí tem um fenômeno interessante que é o seguinte, parece que se um número é muito grande e o outro é muito pequeno, ou seja, se a minha clique não é muito grande, mas o meu grau a minha clique é pequena e o meu grau é muito grande, na verdade é difícil eu precisar do número de cores próximo lá do grau, tá? Então, tem um cara chamado Reed que ele conjecturou o seguinte, na verdade, o máximo de cores que você precisa está ali no meio das duas coisas. É praticamente a média entre os dois valores. Tá? Então, essa é uma conjectura que está em aberto, foi provada verdadeira para alguns casos, mas que o caso geral é desconhecido ainda, que será que eu preciso mais do que alguma coisa que está no meio entre o meu limite inferior e o meu limite superior? Então, eu sei que o meu valor ótimo tem que estar aqui nesse intervalo, mas a conjectura diz basicamente o seguinte, na verdade eu nunca estou na segunda metade do intervalo, eu estou sempre na primeira metade do intervalo. Tá? Bom, vamos falar sobre um outro problema. A gente falou rapidamente sobre a clique máxima. Tem um tipo de grafo que é interessante em aplicações, que é o que a gente chama de grafo de disco, que é o seguinte, eu tenho um conjunto de discos, cada disco eu vou criar um vértice, e eu vou adicionar uma aresta entre dois vértices, se os ciclos correspondentes a esses vértices, então os vértices estão no centro dos ciclos, então se os ciclos correspondentes a esses vértices, se eles se tocam. Então aqui tem uma interseçãozinha entre eles, então tem uma aresta aqui entre os dois. Tá? Isso pode ser pensado, por exemplo, como o grafo de interferência entre antenas telefônicas. Tá? Então cada antena tem o seu raio de alcance, se tem uma região em que as duas alcançam, elas têm interferência ali no meio do caminho. Tá? Bom, esse tipo de grafo tem diversas aplicações. Naquele exemplo lá, todos os círculos tinham o mesmo raio, mas isso nem sempre é verdade, né? Às vezes você tem dispositivos diferentes. Então, uma pergunta natural é qual é a interferência máxima mútua que eu posso ter? Ou seja, qual é o maior conjunto de antenas que todo mundo atrapalha todo mundo? Mas todo mundo atrapalha todo mundo, quando um cara atrapalha outro, eu tenho uma aresta. Se todo mundo atrapalha todo mundo, eu tenho aresta entre todo mundo. Isso é exatamente a definição de uma clique. Certo? É um conjunto de vértices que todo mundo é vizinho de todo mundo. Então, o problema natural é qual é a maior clique de um grafo, agora desse tipo particular. Clique, o caso geral, é difícil, mas para esse tipo de grafo, dá para a gente resolver em tempo polinomial. Agora, tem um outro tipo de instância que é muito parecida com essa daí, mas que é um pouquinho diferente, que é o seguinte, o que acontece se eu tenho, aqui deveriam ser dois raios diferentes. Imagina que eu tenho só dois raios diferentes, tá? Então eu tenho dois tipos de dispositivos, por exemplo, na minha rede sem fio. Sei lá, eu tenho os roteadores e os computadores, ou tenho as antenas celulares e os celulares, tá? Então são círculos de dois raios diferentes. Será que a gente consegue resolver também para esse cenário? Esse problema está em aberto. Tá? Então, o que existe hoje para esse problema são algoritmos aproximativos. Significa o seguinte, eu encontro uma solução, eu te garanto que ela não é muito ruim, ela está no máximo a essa certa distância do ótimo, mas eu não consigo resolver de forma exata, eu não consigo te dizer qual é a solução ótima do problema. Tá? Então, um outro problema em aberto aí em grafos. Bom, tem um problema que é um dos mais antigos em aberto de teoria de grafos, que é o problema de isomorfismo em grafos. Então, como a gente falou, tanto eu quanto o Gabriel, o desenho do grafo não é particularmente importante. Então, dado um grafo, eu posso desenhar ele de uma maneira. Então, por exemplo, será que aqui eu tenho dois grafos que são o mesmo grafo desenhado de maneira diferente? Sei lá, eu olho para esse daqui e esse daqui. Será que eles são o mesmo? Ou para esse daqui e aquele lá de cima. Será que eles são o mesmo? A princípio eu tenho que ficar testando, né? Se esse vértice corresponder a esse, então esses três vizinhos têm que corresponder a esses três assim. Então teve gente aí que já achou dois iguais, né?
Tem dois que são relativamente fáceis de ver, né? Qual é? Primeiro e último. Segundo. Terceiro. Primeiro e último são facinho, né? São fáceis, né? Eu pego aqueles 5 de fora e giro eles um pouquinho para a esquerda, fica assim. Não tem aresta porque essa aresta não está passando nesse vértice. Está passando fora do vértice. Ilusão de ótica. Na verdade, todos esses gráficos são o mesmo gráfico. Todos eles são diferentes maneiras de desenhar o mesmo gráfico, que é um dos gráficos mais famosos em teoria de gráficos, que é o gráfico de Petersen. Então deu para ver que mesmo visualmente não é trivial, né, dizer se dois gráficos são o mesmo. Tem uns que assim, é até difícil acreditar que esse negócio aqui é a mesma coisa que isso, sei lá. Tem uns que parecem muito diferentes, mas são só desenhos diferentes, são exatamente o mesmo gráfico. Tá? Muito bem. Então a pergunta é, dá para resolver esse sistema polinomial? Sim ou não? E essa pergunta é a pergunta mais importante que a gente não sabe classificar entre P e NP completa. Tá? Lá quando começou essa teoria de NP completude, uma lista de problemas importantes foi feita e aquela lista, todos eles, sem exceção, foram classificados. Esse é polinomial, esse é NP completo, esse é outro NP completo, esse é polinomial. Esse é o único que a gente não conseguiu descobrir se ele é polinomial ou NP completo. O que sugere que talvez ele não seja nenhum dos dois, porque pode ter coisa entre os dois. Mas é curioso, né? Todos os problemas naturais que a gente pensou entraram em alguma das caixinhas. Esse aí não. Tá? Depois surgiram outros problemas que a gente não sabe também se é polinomial ou se é NP completa, mas esses outros foram menos estudados, então também não dá para dizer que eles estão no meio do caminho. Esse aí tem gente que acha que ele está no meio do caminho. Mas tem alguns resultados parciais, as pessoas foram tentando e concluíram algumas coisas. Por exemplo, para a árvore a gente consegue resolver então polinomial. É um algoritmo relativamente simples, assim, não é simples, mas é relativamente simples no sentido de se eu tivesse mais meia hora eu explicava para vocês e todo mundo ia se convencer de que funciona. Tá? Mas para outras classes, por exemplo, para bipartido, dados dois gráficos de partido, saber se eles são o mesmo, isso não é fácil. Se eu consigo resolver isso, eu consigo resolver o problema original. É igualmente difícil do ponto de vista computacional. Tá? Recentemente, em 2017, também conhecido como ano passado, esse moço aqui anunciou um algoritmo de tempo quase polinomial. O que é quase polinomial? É uma função que cresce mais rápido do que qualquer polinômio, mas é muito menor do que exponencial, tá? Você pode pensar como sendo n elevado a log de n, tá? E acredita-se que nenhum problema, existem evidências matemáticas para a gente acreditar que nenhum problema NP completo pode ser resolvido nesse tempo. Então isso é uma evidência de que esse problema, na verdade, ele não é NP completo, mas a gente ainda não sabe se ele é polinomial, tá? E aí tem uma curiosidade que eu achei particularmente bacana, que eu percebo que as pessoas olham para disciplinas mais teóricas como se fossem coisas mágicas, né? Tipo, cara, de onde é que esse cara tirou isso? O que acontece é o seguinte, os passos, eles são bem lentinhos, assim. A gente entende um pouquinho melhor o problema e começa a surgir perguntas de e se, e aí a gente vai naquela direção e vai naquela direção. Quando você olha a primeira foto do processo e a última, você pensa, cara, que louco, esse cara é gênio e tal. Às vezes é muito trabalho. Esse cara aqui, o último algoritmo que tinha um pouquinho mais eficiente que a força bruta ingênua era dele. Só que há mais de 30 anos atrás. Acho que era em 83, ele tinha dado uma contribuição. Ele ficou 34 anos até conseguir de fato... Claro, ele não passou 34 anos assim, olhando pro papel, coçando a barba, mas assim, ele pensou nesse problema, pensou em outro, voltou, aí ia fazer alguma outra coisa, tirava férias, na volta ele pensava, pô, será que eu posso tentar pensar nesse problema desse outro jeito? Então isso aqui é só para ilustrar para vocês que teoria parece bruxaria, parece que, cara, mas é muito trabalho também, tá? Às vezes os passos são muito pequenininhos, às vezes a gente olha um caso particular, esse caso particular é fácil, mas às vezes ele te dá uma ideia que pensa assim, pô, esse caso particular foi fácil, mas será que eu consigo usar alguma coisa do que eu aprendi no meio do caminho para o problema original? E consegue, aí você consegue resolver uma coisa um pouquinho maior, e depois uma coisa um pouquinho maior, e eventualmente o problema inteiro é resolvido
com esses passos incrementais, tá? Isso não é verdade só em teoria, na verdade. Isso é verdade em qualquer área de pesquisa, não só de computação, de física, de biologia, do que vocês puderem imaginar. Mas, em teoria, eu tenho esse sentimento que as pessoas têm uma dificuldade maior de imaginar o processo, tá? Bom, o tempo está apertado, está chegando a hora do almoço, então eu vou encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntas, fica onde está. A gente pode conversar. De novo, tem lá o meu e-mail lá na página do DCC, na lista de professores você pode encontrar. Tem aí também página. E obrigado. Alô? Alguma pergunta para o Vinícius que não seja SP igual a NP? Vinícius, minha pergunta é sobre abordagens para resolver os problemas NP complexos. Tá? A pergunta no seguinte sentido. Os problemas NP complexos são os mais difíceis em NP, e, em certo sentido, eles todos são iguais. Mas acho que a gente pode ver de outra maneira também, que é o seguinte: é um único problema, mas com várias facetas diferentes de enxergar. O fato de eu ter várias maneiras diferentes de enxergar o mesmo problema ajuda, atrapalha? O que isso contribui ou dificulta para resolver problemas ou para usar abordagens para resolver problemas que estão aí no mundo? O fato de que eles são o mesmo problema, eu não vejo isso sendo útil para a resolução deles, de maneira geral, tá? O que acontece eles são equivalentes em que sentido? No sentido de que eu consigo transformar um em outro, fazendo uma transformação que não faz o problema crescer demais e que também não demora muito. Então, se eu conseguisse um algoritmo polinomial para resolver um, eu quero resolver esse outro, o que eu faço? Transforma esse nesse, uso o algoritmo e depois copio a resposta. Tá? O que acontece frequentemente é que durante essa transformação, você pega o conjunto de todas as possíveis instâncias de um problema e na hora que você faz a transformação, isso gera um pequeno conjunto das possíveis instâncias do outro problema. E vice-versa. Aqui, então, esse conjunto grande mapeia para um conjunto pequeno e esse conjunto grande mapeia para um conjunto pequeno. Então, eles não são equivalentes no sentido de cada um aqui corresponde a exatamente um aqui ou o contrário. Tá? São poucos problemas que a gente conhece esse tipo de relação um para um. Apesar deles serem equivalentes, tem vários aspectos. Você falou sobre as abordagens do que fazer quando o problema é NP difícil. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Tá? Acho que eu acho mais interessante do meu ponto de vista são aproximações. Tá? Então, eu não consigo achar um ótimo, mas eu consigo achar uma solução que é no máximo 50% a mais do que o ótimo. Os problemas NP completos, eles se comportam de maneira muito diferente em relação a isso. Tem uns que você consegue aproximar tão bem quanto você queira, desde que você gaste um pouco mais de tempo. Tem outros que você não consegue uma aproximação nem proporcional ao tamanho da entrada. Não consigo, se o meu gráfico tem 1000 vértices, eu não consigo uma aproximação melhor do que 1000 vezes o ótimo. Tá? Outros aspectos são quando a gente... eu quero pagar tempo. Tá? Então, assim, eu não posso abrir mão da solução ótima. Eu estou fazendo um problema, estou resolvendo um problema que é de uma simulação física de uma usina nuclear. Se eu não tiver a resposta certa, se eu botar a quantidade errada de urânio lá, vai explodir a usina. Então, eu preciso da resposta certa. Um avião, não posso... vira mais ou menos 8 graus para a direita. Não, se eu virar 8 graus para a direita, ele perde sustentação e cai. Então, eu não posso chutar valores. Às vezes, eu tenho que pagar mais. Nesse caso, existem os algoritmos exponenciais, os algoritmos exatos que resolvem, enquanto a solução ótima, a gente paga mais caro. Esses também, problemas diferentes, têm comportamento diferente. Tem uns que você consegue uma exponencial do tipo uma constante elevada a n, tem outras que você consegue, sei lá, o n elevado a n. Tá? São funções que se comportam na prática de maneira completamente diferente. Então, mesmo eles sendo todos equivalentes, quando você começa a esmiuçar, apertar um pouco mais ali o problema, você vê que, ainda que os dois sejam equivalentes do ponto de vista polinomial,
Tá? Ou seja, eu consigo transformar um em outro em tempo polinomial, mas é muito mais fácil achar uma solução decente para esse do que para esse, mesmo que eu esteja pedindo certas garantias, né? Seja uma aproximação, seja um algoritmo exato exponencial. Beleza. Mais alguma pergunta rápida, talvez? Está todo mundo com fome, então vamos almoçar. Agradecer ao Vinícius antes. Obrigado. Obrigado.